Olá, pessoal, bem-vindos a mais um novo vídeo aqui do canal do Economia para Todas. E esse é o primeiro episódio da nossa nova série Papo Sério. Como vocês podem ver aqui no título, a gente vai falar sobre coisa séria hoje. Mas antes disso, eu vou explicar um pouquinho para vocês o que me trouxe a fazer esse quadro, né? O que acontece? A internet hoje em dia é muito sinônimo de entretenimento, né? A gente sabe que tudo que a gente vê hoje em dia online é realmente por diversão. A gente vê muito meme, muito vídeo, muito podcast. Mas eu penso também, eu acho muito importante a internet também ser sinônimo de conhecimento. E quem já acompanha o nosso trabalho do Economia para Todas já, tanto no Facebook, que era antes, como no Instagram e agora aqui no YouTube, sabe que eu sempre prezo muito por essa parte de informação. Acho muito importante as pessoas terem conhecimento, principalmente de como as coisas funcionam aqui na Suécia, porque é tudo muito novo e eu vejo que o meu papel como advogada aqui realmente é trazer esse tipo de informação para vocês. Então, é claro que no Economia para Todas a gente sempre vai ter entrevistas e conversas e coisas legais, mas a gente vai ter realmente esse quadro onde a gente vai falar de coisa séria. E o papo de hoje é sobre guarda de criança e convenção de raia. Por quê? A gente sabe que uma separação pode ser muito dolorosa, principalmente quando se tem filhos envolvidos, e existem muitas discussões sobre como os processos aqui na Suécia realmente funcionam, principalmente quando se trata de guarda de criança, e também tem muitos mitos, que na verdade não creio que são mentiras, mas sim experiências que as pessoas viveram e que elas compartilham com outras pessoas. E nesse caso, aquele ditado do nenhuma experiência é única não vale, porque infelizmente nesse caso, cada caso é muito individual. Então, às vezes eu encontro uma cliente que me conta uma história e aí uma outra cliente conta mais ou menos a mesma história e aí você descobre que não é a mesma história, que tem vários fatores por trás que levaram a situação a ocorrer de maneiras diferentes. Então, a gente vai explicar um pouquinho para vocês hoje como é que funciona essa parte de guarda de criança na Suécia e também falar um pouco sobre a Convenção de Haia, que é assim, né, para muitas pessoas é uma coisa muito misteriosa, que as pessoas não entendem, muita gente não leva a sério, muita gente leva muito a sério, então a gente vai falar sobre isso hoje. No nosso último vídeo no canal, a gente falou sobre sambo e casamento na Suécia. Se você não assistiu esse vídeo, corre lá para conferir depois desse daqui, claro, porque esse vídeo é muito importante. A gente falou um pouco como é que funciona essa coisa de ser sambo, né, que é como se fosse a nossa união estável aqui na Suécia, ou ser casado, qual é a diferença, como é que funciona a separação, como é que é o processo de divórcio, de divisão de bens, mas a gente não falou muito sobre a parte que envolve crianças, porque eu achei válido trazer isso para esse nosso novo quadro, né, que é o Papo Sério. E o que acontece? Quando a gente fala de guarda de criança, aqui na Suécia a gente sempre parte do pressuposto que a guarda é compartilhada, principalmente quando os pais moram juntos ou são casados. Mas isso não é uma regra geral. Inclusive, por exemplo, em situações onde o casal apenas mora junto e não é casado propriamente dito, a guarda é primeiramente da mãe. E apenas depois de ocorrer um processo de reconhecimento de paternidade, etc., que é feito o registro da criança com o nome do pai e o nome da mãe. Isso ocorre porque a lei sueca que trata sobre essa parte de registro de crianças é uma lei muito antiga e, portanto, ela só considera automaticamente o filho ser dos dois pais quando o casal é casado. Quando o casal apenas é sambo ou namorado ou, enfim, o que seja, ou não moram juntos, não tem nenhum tipo de relacionamento, a gente parte do pressuposto que a guarda é inicialmente da mãe, até a paternidade ser reconhecida e assim a gente consegue estabelecer a guarda compartilhada entre o pai e a mãe. Mas como é que acontece essa divisão de guarda na prática? Vamos supor que nós temos um caso de um casal que é casado ou que mora junto, que tem a paternidade já reconhecida e ambos têm a guarda da criança, ou seja, a guarda da criança é compartilhada.
Nesse caso, quando o casal se separa, a gente parte do pressuposto que a guarda vai continuar sendo compartilhada até que seja decidido outra coisa. É claro que se os pais entram em comum acordo de que um vai ficar com a guarda, o outro vai ficar com a guarda, ou que a guarda vai ser compartilhada, aí a gente não tem problema, é feito um documento entre os pais, que os pais assinam e enviam para registro para definir que essa guarda seja compartilhada. Mas existem casos, são muito raros, mas existem, onde até mesmo quando os pais decidem que a guarda vai ficar com um ou com o outro, o tribunal pode simplesmente intervir. Por exemplo, caso tenha alguma investigação do Familieretten, eu vou explicar para vocês exatamente o que significa, não se preocupem. Mas quando há uma intervenção do Familieretten, pode sim ocorrer do tribunal decidir que a guarda não vai ficar daquele jeito que os pais queriam, e sim vai ficar com os dois, ou com a outra pessoa, ou até mesmo com uma terceira pessoa, seja um guardião ou o que seja, mas isso só ocorre realmente em casos onde os pais não são capazes de exercer a função de pais. E para ficar um pouco mais claro, para vocês entenderem um pouco do processo, a gente vai falar um pouquinho sobre o que cada órgão público tem de responsabilidade aqui. Primeiro a gente tem o social, na verdade é o Socialtjänsten, que é um órgão dentro do Socialnämnden, que nada mais é o órgão responsável pela parte social da Suécia. E o Socialtjänsten é responsável por meio que fazer o trabalho do dia a dia dentro daquele órgão público, o que inclui, claro, questões de guarda, de situações de violência, acolher pessoas que estão se separando por conta de violência, ou até mesmo ajudar pessoas que têm dificuldades financeiras. O social ele tem vários trabalhos, né? Tem várias funções dentro do governo, mas a gente vai falar só sobre o social num vídeo que vai vir mais para frente. A gente vai falar um pouquinho também sobre a tragédia de Örebro. E o que acontece? A função do social nessa parte da guarda é justamente estabelecer o que é melhor para a criança. Por quê? O tribunal, né, que é o tingsrätten em sueco, é o que decide com quem a criança vai ficar, como é que vai ser feita a partilha de bens, como vai ser feita a possível pensão alimentícia, enfim. O tribunal ele decide tudo que tem a ver com a separação do casal e a guarda da criança. Mas o tribunal não tem nenhum poder investigativo, ou seja, não tem como o tribunal bater na porta da sua casa e saber realmente como é que está seu filho, com quem o seu filho quer ficar, como é que está a situação entre vocês dois como pais, enfim. Esse trabalho é do social. Então, o Socialtjänsten, ele se responsabiliza por fazer uma investigação e entender um pouco mais como é que está a dinâmica da família. Então, vamos supor que vocês já deram entrada no processo de divórcio, mas vocês ainda não chegaram em comum acordo em relação à guarda. Um quer que a guarda seja compartilhada, o outro quer que a guarda seja solo, vocês não estão conseguindo ter uma convivência e você quer pedir a guarda solo, mas não sabe por onde começar. Então, eu vou explicar para você exatamente como é que funciona na prática. Primeiro, a gente precisa falar também do Familieretten, que é o órgão dentro do Socialtjänsten. Eu sei que tá parecendo até um Inception isso aqui, mas confie em mim que vai dar certo. O Familieretten nada mais é do que a parte do social que toma conta dessas coisas jurídicas, das questões jurídicas, como, por exemplo, guarda de criança. Inclusive, são eles também que se responsabilizam por adoção, por reconhecimento de paternidade, enfim. É o Familieretten que faz isso. É como se fosse a parte de direito familiar dentro do social, que é composta geralmente por advogados, por juristas, pessoas que realmente conhecem como a lei funciona. E a função do Familieretten aqui, nessa primeira etapa, é fazer acompanhamentos e reuniões com os pais e até mesmo com a criança, dependendo da idade da criança, para entender um pouco o que é que a criança precisa, como é que está a situação dos pais, como é que está a dinâmica entre eles e também estabelecer o que é melhor para a criança. Lembrando que a lei vai sempre partir do que é melhor para a criança e não para os pais. E nessas reuniões, os pais têm a oportunidade de ou sentar juntos ou fazer cada um separado e conversar, explicar um pouco. A pessoa que vai estar responsável pelo caso, ela vai fazer perguntas e entender um pouco mais como é que está a dinâmica entre os pais. E, a partir daí, entender o que é que pode ser feito.
Lembrando que o familiaretan, o social em geral, não tem nenhum poder decisivo de com quem vai ficar a guarda. Como a gente falou antes, a responsabilidade do social, do familiaretan aqui nessa etapa, é fazer uma investigação. Então, não é como se o social, ali naquele momento, tem o poder de decidir com quem vai ficar a criança. Mas vamos supor que depois de várias reuniões e tentativas de conciliação, de chegar num comum acordo, não deu certo e você mesmo assim quer aplicar para a guarda solo. Obrigatoriamente, o familiaretan pede que você participe de uma outra reunião chamada Informationssamtal, que nada mais é do que uma reunião para você receber informações sobre o processo de pedido de guarda-solo, que vai ser um processo que vai ter que ser enviado para o tribunal. Então, é obrigatório, ou seja, desde 2022, o tribunal pede que você faça parte dessa reunião, que você participe dessa reunião. Geralmente, essa reunião é feita sozinha, você não precisa fazer com o pai ou com a mãe da criança. E nessa reunião, você vai receber todas as informações necessárias para poder seguir com o pedido de guarda-solo. A partir do momento que você sair dessa reunião, você recebe um comprovante de que você esteve lá e esse comprovante a gente utiliza para entrar com o pedido de guarda-solo no tribunal. Se você já estiver em processo de separação, inclusive, isso é algo que já pode ser anexado ao seu pedido de divórcio. Então, como você vai entrar com o pedido de divórcio no tribunal, junto com esse pedido de divórcio, você já consegue entrar com o pedido de guarda-solo. A diferença é que, como geralmente quando as pessoas que têm criança precisam obrigatoriamente esperar aquele período de 6 meses entre a entrada do divórcio e o divórcio realmente sair, o tribunal ele pode, na maioria dos casos, esperar para decidir se a guarda realmente vai ser solo depois que a separação realmente for decidida. E por que isso acontece? Porque esse período de 6 meses, ele é obrigatório para quem tem filhos menores de idade. Então, se você e o seu parceiro ou a sua parceira estão com a intenção de se separar, por mais que os dois queiram se separar, o tribunal vai obrigatoriamente decidir que vocês vão ter que esperar esse período de 6 meses. E durante esse período de 6 meses, vocês ainda, tecnicamente, estão casados. Inclusive, existe a possibilidade, depois desses 6 meses, de vocês simplesmente cancelarem o processo de divórcio. Dizer, não, nós chegamos num comum acordo, nós queremos voltar, então nós não vamos mais nos separar, então, portanto, vocês podem cancelar o pedido de divórcio. Essa regra, ela existe justamente para evitar que casais se divorciem da noite para o dia, principalmente quando envolve filhos, crianças menores de idade. E o que acontece? Se você entra com um pedido de guarda-solo justo logo após ao pedido de divórcio, o tribunal ele pode já pedir para o social começar com essa investigação de guarda-solo, mas, ao mesmo tempo, pode ser que o tribunal só decida na guarda-solo, de dar a guarda-solo, depois que essa separação seja decidida pelo tribunal. Então, ou seja, por mais que você entre com pedido de guarda-solo agora, como tem o período de espera de 6 meses, provavelmente você vai ter que esperar até esse período de 6 meses acabar para o tribunal decidir sobre a guarda-solo. Gente, vamos cancelar o vídeo, não tem nem condição. Vou ter que cancelar o vídeo, gente, desculpa, tenho que dar carinho pro gato. Brincadeira, vamos lá. Prioridades. Mas então o que acontece durante esse período de 6 meses? Porque tecnicamente vocês ainda estão casados. E aí isso é uma coisa que muita gente se engana, achando que, porque agora que eu me separei dela ou dele, eu não preciso mais pagar nada. Aí é que você se engana, porque você ainda está casado com essa pessoa. Então as responsabilidades de casal, elas ainda permanecem. Então, por exemplo, se essa pessoa ainda está casada com você, ela também tem obrigações perante a você e também ao filho de vocês. E isso inclui direitos e deveres, principalmente quando se trata da parte da criança. Então, como eu falei, se você tem esse interesse de entrar com pedido de guarda-solo, como a guarda-solo ainda não vai ser decidida fixo, né, no caso, uma coisa mais permanente até esse período de 6 meses acabar, o que é feito nesse caso é entrar com um pedido, por exemplo, para definir com quem a guarda vai ficar temporariamente. Ou seja, se existe uma necessidade por questões, por exemplo, de segurança, em casos onde a pessoa sofreu violência doméstica, o tribunal pode até mesmo conceder a guarda temporária durante esse período de 6 meses para a criança poder ficar com você.
E mesmo que você não tenha a guarda solo ainda, é também possível entrar com um pedido para que a criança fique morando com você em tempo integral durante esse período de 6 meses, até o tribunal entrar com o pedido de guarda solo. Isso se dá principalmente em casos onde os pais não conseguem chegar em comum acordo em relação aos cuidados com a criança, ou, por exemplo, onde um mora mais próximo da escola da criança do que o outro. E se os pais eles não conseguem chegar nesse comum acordo juntos, o tribunal ele pode ter essa responsabilidade de decidir com quem a criança vai ficar, se a criança vai visitar o outro pai ou a outra mãe uma vez por mês, 2 vezes por semana, o que seja. Quem decide isso é o tribunal. Outra coisa muito importante de lembrar é que se um dos pais quer a guarda solo e o outro pai também quer, ou seja, vamos supor, eu quero a guarda solo e a outra pessoa também quer a guarda solo, o tribunal ele é obrigado a decidir com quem a criança vai ficar permanentemente, ou seja, quem é que vai ter direito à guarda solo. Isso significa que a guarda compartilhada ela só pode ser decidida pelo tribunal se pelo menos um dos pais argumenta querer a guarda compartilhada. Se os 2 pais querem a guarda solo, o tribunal não tem como decidir que a guarda vai ser compartilhada. Ela obrigatoriamente vai precisar ser solo de uma ou da outra pessoa. E outro assunto muito perguntado por vocês é sobre a pensão alimentícia. A gente sabe que no Brasil a criança tem direito à pensão alimentícia e que esse valor geralmente é decidido no salário dos pais. Aqui na Suécia não é assim. A pensão ela é decidida a partir do quanto é que uma criança precisa para sobreviver, ou seja, quanto é que uma criança custa. Então, se você, por exemplo, tem um filho e você sabe que os gastos para manter essa criança, seja de aluguel, de comida, de luz, de água, de roupa, de atividades, de esportes, o que seja, é um valor X, você consegue argumentar e pedir esse valor X através do tribunal, que é o que a gente chama de underhållsstöd. Mas, por exemplo, caso a outra pessoa não tenha condição de pagar esse valor, ou só pode pagar uma parte dele, o Försäkringskassan, ele consegue entrar e pagar uma parte ou todo esse valor diretamente para a pessoa que vai ficar com a criança e aí depois cobrar do outro pai ou da mãe, ou o que seja. Isso a gente chama de underhållsbidrag. Então, como vocês podem ver, é um processo longo, é um processo relativamente complicado. Na verdade, eu não diria que ele é complicado, mas sim muito sensível, porque a gente está falando, querendo ou não, de decidir com quem uma criança vai viver para o resto da vida dela, e é por isso que é tão importante para o social fazer toda uma investigação e entender o que é que está acontecendo por trás dos bastidores, o que é que está acontecendo ali naquela dinâmica entre os pais com a criança. E quando eu falo para vocês que o social ele sempre vai levar em consideração o que é melhor para a criança, isso vale em todos os sentidos. Então, por exemplo, se um dos pais quer possivelmente voltar para o Brasil e o outro pai quer ficar aqui, o tribunal pode sim decidir que a guarda vai ficar com a pessoa que vai morar aqui para não tirar a criança do círculo social que ela convive, do país que ela nasceu, do país que ela cresceu, com os amigos, com a escola, ou com o que seja. Então, assim, se você tem a intenção desde o início de voltar para o Brasil, pode ser um pouco complicado você conseguir a guarda solo, a não ser realmente que o outro pai ou a mãe dê essa autorização para você se mudar para o Brasil, ou realmente te conceda a guarda solo, e aí sim, com a guarda solo você tem a possibilidade de se mudar para onde você queira, porque, claro, a guarda é solo e você tem todas as responsabilidades sobre a criança. E aí agora a gente vai entrar no tópico que vocês estão esperando com certeza, que é o tópico da Convenção de Haia. Aproveitando esse gancho, falando um pouco sobre essa coisa de voltar para o Brasil, porque o que acontece? A gente vê com muita frequência as pessoas falando sobre sequestro. Ai, meu Deus do céu, vão sequestro, vou ser presa por sequestro, o que eu posso, o que eu não posso fazer. Por isso a gente vai falar um pouquinho sobre como é que funciona as regras a partir desse ponto de vista jurídico aqui da Suécia. Para quem não sabe, a Convenção de Haia é um acordo entre 103 países que define tudo que tem relação, além de outras coisas, né, tudo que tem a ver com o bem-estar da criança. E um acordo como esse, como a Convenção de Haia, ele é hierarquicamente superior a qualquer legislação nacional. Ou seja, esse acordo ele vale em cima de qualquer outra decisão ou lei do próprio país, inclusive, claro,
das leis da Suécia. E esse acordo, ele estabelece, entre outras coisas, que a criança ela precisa ser mantida no lugar onde ela conhece e onde ela se sente segura. E o que é que isso significa na prática? Na prática, significa que uma criança ela não pode ser retirada do país que ela mora, mesmo que ela tenha um ou dois pais que moram em outro país, ela não pode ser retirada do seu país de origem ou o país onde ela mora sem a autorização dos dois pais. Então, em casos, por exemplo, onde uma das pessoas decide, por exemplo, voltar para o Brasil sem a autorização da outra pessoa, isso configuraria, sim, sequestro, e isso pode ser um problema muito grande para você. Então, nesse caso, a justiça brasileira ela tem até mesmo a obrigação de executar a ordem de retorno da criança. Então, se você leva a criança para o Brasil sem autorização do pai ou da mãe, a pessoa pode, sim, entrar com um processo para que você seja obrigada a voltar com a criança. E isso também acontece em casos, por exemplo, onde a pessoa sofreu abusos ou violências e decide voltar para o Brasil com a criança. Inclusive, eu já acompanhei de perto casos onde a pessoa sofria violência doméstica aqui na Suécia e voltou para o Brasil com a criança, mas foi obrigada a voltar para a Suécia porque não tinha autorização do pai ou da mãe para poder voltar. Então, é muito importante que se você tem realmente a intenção de voltar para o Brasil e levar o seu filho ou a sua filha junto, que você tenha essa autorização do outro pai ou da outra mãe, ou que você entre com um processo de guarda-solo, principalmente nos casos que você sofreu violência. E muita gente fala que não adianta nada pedir a guarda-solo porque é impossível. Eu acho isso um discurso muito errado e eu acho até mesmo um discurso prejudicial, porque eu tenho casos onde as pessoas entram em contato comigo falando: Mirela, sofri violência doméstica, eu quero muito pegar guarda-solo porque eu não quero mais ter que conviver com ele, mas toda vez que eu converso com as pessoas falam: nem adianta pedir a guarda-solo porque não vão dar, só dão a guarda-solo para sueco, piriri, piriri, pororô. Eu acho isso um discurso muito errado, até porque a gente não sabe exatamente o que ocorreu por trás da situação de fulana, ou de fulano, ou de cicrana, que tentou pedir a guarda-solo e não teve concedida. A gente não sabe exatamente o que acontece por trás dos bastidores. E aí, quando eu pego o caso realmente para ler, é que eu entendo que existiam, sim, problemas e que a guarda-solo não foi concedida por algum motivo. Mas se você realmente sofre violência doméstica, isso é muito importante, você pode sim ter o direito à guarda-solo. É muito importante que você faça as coisas do jeito correto. Você pode entrar em contato comigo ou até mesmo com uma das associações que a gente tem aqui na Suécia que ajudam mulheres que sofreram violência, inclusive que ajudam nesse processo de pedido de guarda-solo. Nós temos várias brasileiras aqui que também trabalham nessa parte do combate à violência contra a mulher. Então, assim, eu acho muito importante a gente lembrar que nenhuma experiência é única e é absoluta e definitiva. Se você conhece uma pessoa que não conseguiu a guarda-solo, mesmo sofrendo violência, sinto muito por essa pessoa, mas isso não significa que todas as outras situações vão ser da mesma forma. Então, se você sofre violência ou se você realmente sente que você quer ter a guarda-solo, que você não consegue mais conviver com aquela outra pessoa, existem maneiras sim de aplicar para essa guarda-solo e fazer tudo do jeito correto. Como eu falei para vocês, é um processo, é muito importante a gente estar informada e também ter consciência de todos os deveres que uma guarda-solo implica. Ou seja, quando você está com a guarda-solo da criança, você tem única e exclusividade, responsabilidade em cima dessa criança. Então, portanto, claro, um fator muito importante ser levado em consideração. Também, por exemplo, a parte financeira, se você tem condições financeiras de poder tomar conta dessa criança, mas se você também tem o tempo, um lar, que a criança possa ter uma vida confortável, você possa proporcionar para ela uma vida digna, confortável, que ela tem direito. E não através de parentes. Já houve casos, por exemplo, onde a pessoa chega para mim e fala: Mirela, se eu voltar para o Brasil, minha mãe e meu pai vão me ajudar a tomar conta da criança. E aqui a gente não tem isso. Se você quer ter a guarda-solo da criança, você precisa ser capaz de tomar conta dela sem nenhum tipo de apoio, sem nenhum tipo de ajuda, sem nenhum tipo de nada. Ou você precisa realmente comprovar que houve violência, que vocês
não só você, mas também a criança sofre diretamente ou indiretamente por isso e que, portanto, você precisa, pela segurança da sua filha ou do seu filho, ter direito a essa guarda-solo. Então, recapitulando tudo que a gente falou aqui, para quem quer entrar com pedido de guarda-solo, você consegue fazer isso através do tribunal. A regra geral é que a guarda sempre é compartilhada depois da separação e existe a possibilidade de vocês, como pais, entrarem em um comum acordo e decidir com quem vai ficar a criança, se a guarda vai ser compartilhada ou se um vai passar a guarda para o outro. Mas em casos onde os pais não conseguem chegar em comum acordo, através do Familieretten, que é o órgão do Socialtjänsten, você consegue pedir para que seja feita uma mediação, para que seja feito algum tipo de acordo, e se você não conseguir esse acordo, você consegue entrar com pedido de guarda-solo através do tribunal. Isso é mais importante ainda se você sofre violência ou sofreu violência doméstica, que você também informe isso ao social. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais como é que funciona esse processo. Caso você tenha alguma dúvida, caso você tenha alguma pergunta ou até mesmo alguma história para compartilhar, entre em contato com a gente. Pode ser por aqui pelo YouTube ou pelo Instagram. Enfim, você é muito bem-vinda sempre para conversar comigo, para tirar suas dúvidas. E eu tô sempre aqui para ajudar. E se você gostou desse vídeo, não deixa de compartilhar, de comentar, de mandar para todas as suas amigas que gostam de aprender mais sobre como as coisas funcionam na Suécia. A gente vai ficando por aqui e até a próxima.